eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus ama a verdade no íntimo. Então, uma verdade que está no superficial não serve. Deus não se agrada. Amém? Então, essa verdade tem que estar dentro do nosso ser. Dentro do nosso ser, ela faz a obra. Amém? Então, tem que pedir ao Espírito Santo para quebrar todas as barreiras, para ele entrar e fazer a obra em nome de Jesus. E só essa reunião já é obra dele. Só nós estarmos vivos já é obra dele. Amém? Então ele tem outra obra, levar a gente para o céu. Eu quero essa obra sendo feita em mim. Amém? Que a obra dele é perfeita. O corpo vai subir perfeito. Em nome de Jesus. E ele fala isso aqui quando Tomé diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Se a gente não sabe para onde o Senhor vai, como é que eu posso saber o caminho? Não tem como, né? Tomé fez uma pergunta? Normal. Mas Jesus fala: eu sou o caminho. Amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para chegar a Deus, Tomé, tem que chegar por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Sabe, quem não sabe dessa passagem? Amém? Jesus está falando que ele é o caminho. Não tem que entrar por ele. Para chegar ao Pai, para chegar perto do Pai, tem que ter estabelecido a paz. Não tem como chegar perto de Deus sem estar em paz com Ele. Então, eu sou o caminho para ter paz com Deus. Eu sou o caminho para receber a salvação de Deus. Eu sou o caminho, porque Ele é a porta. Não tem como. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Ele é o caminho para a árvore da vida, que nós perdemos em Adão e Eva. Ele é o caminho para receber de Deus, amém? Então, eu sou o caminho, com outras palavras, tudo que necessita a nossa alma nesse mundo não se encontra. Não se encontra. Vai sempre existir uma insatisfação na alma. O homem nunca vai estar preenchido. Eu sou o caminho para a alma ser preenchida. Amém? Amém ou não amém? E tendo paz com Deus. Para ter paz com Deus, Jesus é o caminho. Não pode. Então, não tem como. Se Jesus é o caminho, pastor, denominação, pode esquecer. Doutrina de homem, pode esquecer. Amém? Ele é o caminho e a verdade. A verdade. Então ele está falando, tudo que do Antigo Testamento era só sombra, era só figuras, mas ele é a verdade plena de Deus na terra. Ele é a verdade oposta, né, aos erros, às mentiras, tudo. Ele é a verdade, é o que a Bíblia diz. Amém? Então tudo quanto, por isso que não pode, se ele é a verdade, é que é a Bíblia. A palavra é ele. A palavra é a revelação dele. É por isso que é inadmissível, a Bíblia fala isso, acrescentar ou tirar alguma coisa. Porque aqui está a verdade pura, absoluta. Não tem como tirar um não. Tirar uma vírgula daqui significa escolher a condenação. Porque isso aqui é perfeito. Amém? Ignorar um versículo que é um mandamento do Senhor é simplesmente falar assim: eu prefiro Satanás. É uma loucura. Ele é a verdade,
A Bíblia revela Jesus, de Gênesis a Apocalipse. E ele fala que ele é isso tudo. Amém? Graças a Deus. Amém? Então, ele está falando, quem quer chegar a Deus? Ele, ó. E quem quer a verdade? Ele. Mais ninguém. Amém? Mais ninguém. O resto é mentira. Aí o Calvino aparece, aí o Espírito Santo, Jesus. Armínio aparece, Jesus. Homem nenhum, denominação nenhuma. A plenitude, a batista, seja lá quem for, a igreja, essa aqui, não. Ele é a verdade. Amém? Graças a Deus. E ele diz que é a vida. Quem tem o filho, tem a vida. Então, o que eu preciso se encontra nele. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a verdade. Essa é a vida que ele fala a verdade, ele dá. Amém? E se eu estou no caminho, estou com isso tudo. Amém? Graças a Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Mas disse que essas bênçãos espirituais estão escondidas com Cristo em Deus, e eu tenho que pensar e buscar nelas. Aí já sou eu. Amém? Então, e a Bíblia diz que não existe salvação em outro. Não tem outro nome na terra, autoridade, que possa salvar o homem. Amém? Então, ele é o caminho para a gente ser salvo. Ele é a única verdade absoluta que salva. Ele é a verdade absoluta que existe uma vida que não dá para se perder. Amém? Louvados em Atos capítulo 4, graças a Deus, no 11 diz assim, ele é a pedra que foi rejeitada por vós. No 11, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Aqui é a pedra principal que o Espírito Santo está revelando. A pedra que eles rejeitaram foi posta como a principal. Pedro vai falar isso também. Ela ficava no lugar de esquina. Ficava no lugar perfeito para sustentar o resto da construção. Ela ficou como a principal para levantar o prédio. Eles rejeitaram, amém? Eles rejeitaram. E em nenhum outro há salvação, amém? Isso aqui é o Espírito Santo falando assim, ó. Quando os discípulos olhou para aquele templo lá e ficaram encantados com o templo, falou, Senhor, olha só. Aí Jesus, ele estava com o coração no templo, e várias pessoas estão com os corações e outras coisas. Aí Jesus fala assim, não ficará pedra sobre pedra, vai ser tudo derrubado. Então não fica olhando para aí, eles estavam andando com Jesus e olhando para o templo, e Jesus sempre tirando os olhos deles daquilo que perece. Amém? E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu é onde? Aqui, e tu pode colocar todas as autoridades que existem na terra, incluindo todos os médicos, tudo. Ninguém pode salvar a gente. Nenhuma autoridade pode salvar a gente. Amém? Nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Não tem. Amém? Amém ou não amém? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, sob a autoridade desse Senhor espetacular. Então, não há. A Bíblia está falando simplesmente que tudo aquilo
que nós confiamos não pode salvar a gente na terra, que depositamos confiança. Tudo aquilo que nos aprisiona, nos mantendo como escravos, a Bíblia diz que esse nome me salva dessa autoridade. Se a autoridade é o pecado, esse nome me salva. Se a autoridade é o diabo se manifestando e me governando ainda, essa autoridade me salva. Se é bebida, essa autoridade me salva. Quem está na prostituição não consegue se libertar, essa autoridade liberta. Quem é orgulhoso, miserável, autossuficiente, essa autoridade liberta. Quem tem os olhos altivos, prepotente, essa autoridade liberta. Transforma o miserável, orgulhoso, num humilde dependente dele, manso. E a Bíblia diz que essa é a vida eterna, que creiamos nesse nome. Que creiamos nesse nome, nesse Senhor. Amém? Esse Senhor é Jesus. Amém? Se existe uma covardia presente, o poder da covardia e da falta de fé está de pé. Esse poder liberta. Não tem autoridade que governe alguém que está sob o domínio desse Senhor. Amém? Salvo de tudo. Amém? É aquela salvação espetacular. Pela fé, tudo pela fé. Mediante a fé somos salvos. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. A fé nesse nome. Por meio da fé. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. É um presente. Para que ninguém se glorie. Amém? Para que ninguém se glorie. Já pensou ser salvo por nome? Como é que ia ficar esse homem? Você ficar beijando o pé dele, fazendo tudo que ele quer, bajulando, e ele se sentindo como? Mas a Bíblia diz que esse Senhor que deu esse nome para a gente andar sob esse domínio, ele fez algo por mim. Parece bobeira, né? Parece que não tem importância nenhuma. Aí, mas está escrito isso para mim dar a devida importância. A Bíblia diz que ele morreu por mim quando eu era um pecador. Parece que isso não é nada. Mas a fé genuína não permite eu ignorar isso. Quando eu era um miserável pecador, só andando em rebelião, ele morreu por mim. Quem é que faz isso? O negócio eu até vou fazer para tu, mas tu tem que fazer alguma coisa. Não, ele fez o contrário. Ele fez quando eu mereci ir para o inferno, ele morreu para me perdoar. Isso é a fé nele. Eu sou o caminho, eu ajo para vocês crerem em mim dessa forma. Amém? Amém ou não amém? Hebreus capítulo 12. Essa mensagem é para a gente entender que existe um mediador entre nós e Deus. Mediador. Não é o Papa, não é o pastor, não é o irmão, o mediador é Jesus. Amém? Em Hebreus, louvado seja o Senhor Jesus. Eu quero descobrir e ter mais convicção, e você também tem que ter isso, buscar isso e não abrir mão disso. Você tem que viver convicto que Jesus é teu mediador, porque ele veio como mediador. A fé nele é tomar posse desse mediador. Só há um, e com esse nome incrível. Então, quando eu estou com esse mediador, sob o domínio desse poder incrível, vai ser revelado. Vai ser revelado. Pela fé nele, pela fé no nome. A Bíblia não fala pela fé no cabelo dele. Não é nada disso. É fé na autoridade que Deus deu a ele. Amém? Amém ou não amém?
capítulo 12. Não, vamos ler o 4 primeiro. 4, a partir do 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém? É só isso. Se você pensa que você consegue esconder seus pensamentos, Deus te conhece, Deus te vê nuzinho espiritualmente. Sabe tudo. Sabe da hipocrisia, sabe da mentira, mas sabe tudo. Sabe tudo, não há criatura encoberta. Viu onde vai? Juntas de medula, alma e espírito, nas partes mais íntimas, que é impossível entrar, ele desvenda. Vem cá que eu te mostro quem tu é. Isso é espetacular. Amém? E a palavra dele faz isso. Amém? Onde todo mundo fala que uma pessoa maravilhosa, vem ele, pecador, não presta. Amém? Visto que temos um grande sumo sacerdote, quem? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, fé. Amém? Isso aqui, eles estavam passando por um problema incrível aqui, sofrendo bastante o povo aqui. Então, eles tinham alguns até com medo, tanto sofrimento, tanta perseguição, que uns que não queriam nem congregar mais. Eles estavam perdendo casas, sendo presos. Era a condição aqui. Só que vem o Espírito Santo e falou: retenhamos firmemente a nossa fé em Jesus. Amém? Porque não temos, louvado seja o Senhor Jesus, um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele está vendo o nosso sofrimento, falando para eles. Ele está vendo que a gente estamos impossibilitados de reagir, de não deixar levar a casa. Fraqueza, não dá para... Então, eles ficaram dispostos, parece que ficaram. Mas o Espírito Santo vai falando isso. Porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém? Então vamos fazer o quê? Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça. Precisamos da graça. E ele está lá para dar. Amém? Quem está precisando? Ele é o mediador. E ele sabe o que eu preciso, e se eu revelar de coração o que eu preciso para glorificar o Pai, tem alguém lá para dar. E a Bíblia diz que esse mediador diz que eu posso chegar ao trono da graça. Com oração, amém? Para quê? Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Que beleza, hein? Louvado seja o Senhor. Aí eu tenho, aí em Hebreus capítulo 12, louvado seja o Senhor. Isso aqui é para a gente conhecer mais o nosso mediador. Amém? Graças a Deus, esse mediador está... Quando eu vou, ele está inundando meu ser. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos, 12:1, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Vamos fazer o seguinte, então, irmão, para chegar lá nesse mediador, que espetacular. É pela fé nele. Pela fé nele, ele ajudando. Dá para mim fazer isso aqui. Eu vou deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, tá mesmo? Corramos
Amém? Corramos para cima, corramos em direção ao Senhor. Tem que correr, é o que a Bíblia diz. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, da salvação da alma, de pregar o Evangelho, de se santificar mais, né? Deixar o embaraço para quê? Sabe para quê? Para a gente poder correr? Legal. Quem está sentindo pesado? Não está correndo direito, espiritualmente falando. A Bíblia está falando para deixar o embaraço. Tem muita coisa puxando para baixo, tem muita coisa puxando para trás. Aí como é que vai correr? Vai se sentir pesado, fora de forma. Não vai conseguir correr como a Bíblia manda. Então deixa o embaraço que vai ficar levinho, porque os seus mandamentos não são pesados, não são. Então dá para correr levinho com ele, a carreira que nos está proposta, correr para cima, correr em frente, correr deixando esses embaraços miseráveis que está atrapalhando, porque o mediador ajuda para a gente fazer isso. O mediador, ele está pronto a permitir que a gente entre no trono da graça, mas tem que, assim como num aeroporto, em vários outros lugares, para passar tem um monte de coisas para, assim, que você tiver com algum metal, relógio, alguma coisa, tem que estar dali, tu não pode entrar, não é isso? Tu entra e começa a te revistar, aí vê que tu não tem nada, o passaporte legal está tudo certinho, não tem nada, pode passar. A fé no mediador, para chegar ao Pai, para chegar ao trono da graça, nesse mediador, a gente vai assim de encontro a Ele, aí tu olha para Ele pela fé e Ele te examina, que não tem nada encoberto, Ele te examina, só vejo eu, só vejo a fé em mim, só vejo minha santidade, só vejo meu Santo Espírito, só vejo meu poder. Pode entrar. Amém? Faz assim. Mas se tiver sujeira, é detectado. O mediador não permite. É como diz as Escrituras. E essa fé é Ele que gera. Por isso que Ele não admite fora do padrão dEle. O mediador. Não pode ter mistura. Não pode ter nada na bagagem. Tem que só ter Ele. Ele olha para tu, Ele quer enxergar Ele. Amém? Amém ou não amém? Dá para tu buscar e pensar nas coisas de cima e não na da terra, com esse mediador. Amém? E continua no 2. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Fazendo o que no 2? Então quem está falando isso aqui é o Espírito Santo. Eu não posso ficar olhando muito, eu tenho vários problemas para resolver, espirituais. Jesus é a solução para a minha vida e de todo mundo. Eu tenho que olhar para Ele, olhando para Jesus. Agora, a coisa linda, o autor e consumador da fé. Amém? O que é um autor? É o que criou. O autor criou, gerou a fé em mim. Quem? O mediador. É o mediador que gerou essa fé em mim. Ele é o autor e o consumador da fé, e ele gera a fé entra em mim, o Espírito entra em mim, ele entra em mim, a palavra entra em mim, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, que ele, o autor, colocou aqui dentro. Amém? É espetacular. Agora, o que você pode, como pode você e eu, a gente não praticar a palavra daquele que está dentro de mim, ele que gerou a fé em mim, e ele habita em mim? Amém? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus, o trono da graça, para interceder, para nos ajudar
Aí o apóstolo Paulo vai explicar isso nas cartas, que toda a Bíblia é espetacular, e é o mesmo Espírito. Gálatas capítulo 2, louvado seja Deus. Como é que pode? Se ele é o autor e consumador da fé, Jesus está vivo, o mediador. Ele está à destra do Pai, intercedendo mesmo por nós. Ele pode nos socorrer em tempo oportuno. Pode? Esse mediador. E a minha fé é nele. Eu vou viver olhando para quem? Para ele. Em todos os momentos. Amém? Louvado seja Deus. Gálatas capítulo 2, 20. Já estou crucificado com Cristo, morri com ele. E vivo. Eu morri com ele, mas estou vivo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Cristo vive, o Cristo ressuscitado vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, como ser humano aqui na terra, viva na fé do Filho de Deus, a fé do Filho. Amém? A fé do Filho, a fé que foi gerada em mim, que veio do Filho, o autor e o consumador da fé, veio dele essa fé. Amém? Então, quando é pregado o Evangelho, tem que ser apresentado Jesus, ele, Jesus, que gera essa fé em nós, para depois levarmos uma vida vitoriosa nele aqui. Amém? E a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém, irmão? Esse é o nosso mediador. Amém? Isso tudo é pela fé nele, a fé nesse mediador, mais ninguém. Por isso que o diabo, o espírito maligno, ele quer sempre levar todos os cristãos, todos os seres humanos, para o engano, para ficar falando de um montão de coisa que não seja Jesus. Se o pente se levantasse de manhã e tivesse o entendimento, o que o pente faz? O cabelo. Então ele ia ficar assim no banheiro, esperando as pessoas acordarem, e quando chegasse lá, ele estaria pronto para fazer a obra dele, que é o quê? A pessoa ia lá, é o papel dele, foi criado para isso. O Espírito Santo, quando eu levanto, o Espírito Santo me levantou, aí ele está em mim. Qual é a obra do Espírito? Glorificar Jesus. Onde o Espírito Santo se encontra, Cristo é glorificado. Ele só sabe falar, glorificar quem? Jesus. E se Jesus é meu mediador verdadeiramente, o Espírito Santo habita aqui, Cristo tem que ter plenamente, já não vivo mais eu. O Espírito Santo fez isso com esse pecador miserável que era. Fez com que, depois os apóstolos nos ensinaram que isso é possível, porque eles só souberam depois de falar de uma pessoa na terra. Só falaram de Jesus, porque essa é a obra do Espírito. Ele está na terra para glorificar Jesus em nossas vidas. O mediador tem que ser glorificado através de nossas vidas. Porque tudo que é gerado em nós relacionado à nova vida é gerado pelo autor e consumador da nossa fé. E eu tenho que viver como, seja lá o que estiver acontecendo, olhando para Jesus. Olhando para Jesus. O mundo vai fazer de tudo, e a minha carne, o mundo, todos os inimigos vão fazer de tudo para tirar o meu olhar de Jesus. Seja a morte quando chegar, seja qualquer desgraça, o meu papel do cristão
não tire os olhos de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É uma esperança viva. Amém? E com isso dá para mim responder hoje, agora. Eu não tomei posse 100% desse mediador. Lembre-se, para entrar ao trono da graça, ele que esquadrinha tudo, para falar assim, pode entrar. Amém? Em nome de Jesus, tem que ser de acordo com o padrão dele, é segundo as Escrituras, para poder entrar no trono da graça. Nenhum pecador entra lá, tem que passar por Jesus, e quando passa por Jesus, é porque se tornou filho mesmo, e o Espírito Santo governa a vida. Amém, irmão? O resto é engano e é mentira. Cristo é tudo em todos. Vamos colocar de pé.